Olha só, hoje aqui na Arte de Fazer Amigos, no quadro Arte de Viver com Saúde, nós estamos de volta com o Dr. Oscar Villanueva, um grande nome, uma personalidade na medicina aqui em Curitiba. Tem salvado e dado alegria para muitas famílias, a gente mostra e fala muito a respeito do tratamento, né, da modulação hormonal, Oscar, que você tem feito, e isso tem ajudado muito. Existe muita polêmica em cima disso, as pessoas costumam dizer, mas é loucura, é hormônio, é isso e aquilo. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Vamos falar? Ontem até liguei para um amigo meu, que é o Ron Rothenberg, é uma das maiores autoridades nos Estados Unidos, é um médico da Califórnia. Ele, para dar palestra para médico, ele cobra $25 mil. $25 mil para dar palestra. E ele estava conversando, ele falou assim, cara, hoje mudou muito nos Estados Unidos, mas aqui também está mudando. É o seguinte, é a preocupação de você viver com qualidade. Então é aquela preocupação de você se sentir bem com a idade que você está. Se você está com 60, 70, 80... 20. Tem gente com 20 mal-humorado. Que é velho, né? Então, o que acontece? A gente tem sempre que se preocupar em estar bem. Né? Eu falo, a pessoa que está bem, mesmo alguém da tua família, tem pessoas que estão bem com a vida. Você estar bem com a vida, não tá mesmo passando por problemas. Porque quando a gente fala bem com a vida, Oscar, as pessoas acham que você tem que estar rico, tem que estar com a Mercedes na garagem, tem que estar com um apartamento em Miami. Não é. A vida é de muito trabalho, de muita luta, de muitos percalços, de muitas alegrias. É isso que faz a vida, né? Claro, e você tem que passar, eu falo, você tem que passar o apuro. Se você não tem o apuro, você não cresce. Você não cresce. Então, na vida, aquilo que a pessoa fala, eu estou deprimido, tem que ter a depressão e tem que resolver a depressão, para ela poder crescer e se sentir bem de novo. Claro que a gente, como médico, a gente tem como ajudar nesse momento difícil, mas a pessoa não pode ficar dependendo o tempo todo de uma medicação. Certo? Ela deve, eu falo assim, como você usa, eu uso, a gente faz a modulação hormonal, mas se faz para quê? Para ter uma plenitude, para o corpo se sentir bem, para a gente ter vontade de acordar, ter vontade de trabalhar. Porque envelhecer a gente vai envelhecer, mas envelhecer com esse sentimento de felicidade, de alegria, né? De satisfação, entender que... Porque já chega a mídia que vende o medo. Isso. Hoje a humanidade vive sob o medo. O cara trabalha para pagar contas, cara. Isso. Quem que trabalha para ser feliz, para ficar rico? Ninguém. Tá todo mundo pagando para pagar conta. Verdade. Tem que parar com isso. Às vezes deixa umas continhas de lado e vai fazer aquele jantar com a sua esposa, vai fazer uma viagem, espera um pouquinho. Vai ter qualidade de vida. Porque tudo muda, claro, né, cara? E você não sabe quanto tempo vai durar. Né? Quer dizer, a gente tem amigos, tem conhecidos, de repente fala, fulano morreu. E deixou tudo para trás. Aquela grana que ele estava guardando para velhice, não adianta nada. Ou seja, o beijo que você não deu ontem, hoje você não dá mais. Não dá mais, né? O de hoje tem que dar hoje. Isso. E eu queria tocar com você uma coisa de utilidade pública, que você até me questionou por e-mail, é o tratamento da diabetes. Vamos falar sobre diabetes hoje, então vamos lá. Pois é, Oscar, hoje tem tantos remédios, a diabetes é uma coisa que ou você é ou não é, e você tem horas que é e tem horas que não é. Se você usar a tua glicemia dentro dos padrões, você não é. Passou, você já tem que se preocupar. Quais os tratamentos que devem ser usados, Oscar, que está dentro do seu conhecimento, que você acha que como é que deve ser tratada essa coisa da diabetes? Olha, hoje o protocolo da saúde pública, que eu acho um bom protocolo, é o seguinte: se você não é insulino dependente ainda, você vai usar a base é a metformina, certo? O que a metformina faz? Ela evita que o carboidrato entre em você. Então a metformina a gente prescreve para depois das refeições. Então, ou depois do café, almoço e jantar, dependendo do grau de glicemia que a pessoa tem. E também do regime alimentar que ela tem até se adequar, né, Oscar? Isso. Porque se a pessoa come pão de manhã, tem que tomar metformina. Isso, mas não é isso. Eu falo, eu falo para os pacientes sempre, você que é diabético não deve comer farináceo, porque a farinha vira açúcar junto com a saliva. A saliva transforma a farinha em açúcar. Meu Deus do céu. Então não deve tomar. Mas igual você me questionou da forxiga, que hoje o pessoal está usando.
tudo que é hipoglicemiante para o diabético é ótimo. Né? Você vai falar o que é melhor, forxiga ou usar Glencamida. Isso. Ou Glimaperida. Então, você tem um monte de substâncias que você pode usar. Você tem que ver qual que se adequa mais a você. Isso, e se você tem problema renal, se não tem problema renal. Coração. Então, quer dizer, você tem que entender do paciente como um todo. Na hora que você entende o paciente, você tem como ajudar ele a manter uma glicemia baixa e para ele diminuir a resistência à insulina. Se ele tem uma baixa resistência à insulina, ele não vai ter problema grave da diabetes. Ele é um diabético controlado. Então, e o diabético bem controlado, ele vai viver igual ao não diabético. Porque o não diabético, por não ter o problema da glicemia, come a farinha. E a farinha faz mal para qualquer um. Sim, mas é que a farinha faz mal porque primeiro ela vira açúcar. Não, para o diabético sim, é um veneno, isso, né? E para quem não é diabético, come e acaba engordando e tem outros problemas. Pode não ter problema de diabetes, mas pode ter outros de hipertensão, né? Claro. Porque faz mal. Não, mas não pode chegar e falar farinha faz mal. Oscar, faz mal para mim, né? Para você, mas eu digo assim, tudo que você come dentro de uma dieta moderada, pode comer de tudo, né? Pode comer de tudo. Se você pegar, ontem nós estávamos falando com o professor João, que é a dieta mediterrânea. Certo? Então, ele é uma pessoa que há 20 anos atrás começou a prescrever ômega 3, ninguém prescrevia. Ele que começou nos Estados Unidos. E ele fala, você tem que tomar 2 comprimidos de manhã de ômega 3 e 2 à noite. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório. Então, tudo no teu corpo inflama. O próprio movimento teu inflama a articulação. Quando você tem um nível bom de ômega 3, você está com um anti-inflamatório de muito boa qualidade. E ele estava falando por que o italiano, a dieta mediterrânea, que é da Itália, da Grécia, ela é muito boa, porque tem óleo de oliva, come peixe fresco, come muito atum, que é rico em ômega 3, então eles não têm inflamação no coração, no sistema circulatório, então eles têm uma longevidade com qualidade de vida. Então eu falo, você falando da farinha, eles comem farinha, mas eles, do outro lado, eles estão tendo uma dieta rica em saladas, em berinjela, em que eu acho que é a combinação, né? Combinação. Por isso que hoje você tem o médico que é nutrólogo, que ele pode te ajudar. Como? Ele pode te ajudar falando o que cada alimento age como uma medicação no teu corpo. Inclusive tem um livro muito interessante, Oscar, que diz assim, lugar de médico é na cozinha. Sim, mas eu concordo também. Lugar de médico é na cozinha. Por quê? Porque o médico tem que entender, a partir da alimentação, começa a cura. É do que a gente come, né? Mas por isso e como você sempre falou, quem come menos vive mais. Isso aí eu não esqueço. E ele ontem até estava conversando disso, que nós estamos tentando fazer um livro conjunto para publicar aqui no Brasil. E ele estava falando que hoje uma das teorias que ele prega é você não comer mais depois das 8 da noite. Então você vai ter um período de jejum das 8 da noite às 8 da manhã. Você tem 12 horas de jejum. Por isso que daí vai tirar a glicemia, não dá nada. Isso. Não, e você gasta tudo, você não está processando alimento durante 12 horas no teu corpo. E existe uma teoria até que você perde 1 quilo por noite se você tiver um sono correto e tudo mais. E se você se alimentar até certa hora. E por outro lado, você está engordando se você comer de meia-noite, 1 hora. Sim, porque você não gasta mais. Quando você vai dormir e está com o estômago cheio, aquela comida, ela é processada, ela vai virar triglicerídeo, vai virar gordura e como não gasta, então vai armazenar em forma de gordura. E aquela gordura que gruda, né? Isso, abdominal, essa daqui. Essa daqui. Então, que faz mal pro coração. Então o jeito é o seguinte, ó, diminuir o jantar, começar, né? Comer até as 8 horas da noite, né, Oscar? Já vai dar uma mudança. Já muda. Depois toma líquido, toma água, leite, chá,
Sim, né? pode tomar um vinhozinho, como você estava comentando. Um vinhozinho na hora do almoço, os caras... Não, na hora do jantar. O cara se então na hora do jantar. Na hora do jantar, que daí vai dormir. Então é isso. Gente, nosso tempo está curto, a semana é isso com o Dr. Oscar. Voltamos semana que vem com mais novidades com Oscar Villanueva.